E lá vão eles de novo, os norte-americanos tentando levar a democracia pelo mundo. Mas é um país muito altruísta, né? Mas que beleza, que beleza. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de tudo, ó, já quero deixar meu muito obrigado por vocês estarem me ajudando a crescer esse canal. Esse canal tá assim, fazendo o maior sucesso, eu agradeço demais a vocês. Tô conseguindo produzir vídeos diários aqui pra falar sobre geopolítica, atualidades, enfim, coisas polêmicas, né? Coisas que a gente gosta de ouvir. E já peço para vocês, por favor, se vocês gostam, né, de geopolítica, atualidades, gostam do que eu falo, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha esse vídeo, que isso me ajuda bastante a continuar produzindo mais conteúdo aqui para vocês. Tudo bem? Então tá, gente, ó, vamos lá. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente a Venezuela decidiu que ia fechar as suas fronteiras com o Brasil. Olha que coisa importante, né? Para quem não sabe, galera, o Brasil ele faz fronteira com a Venezuela. Aliás, essa fronteira ficou bem famosa no passado, lá em Pacaraima, né, uma cidadezinha lá do estado de Roraima, porque ano passado uma série de refugiados venezuelanos vieram para o Brasil e, infelizmente, uma das cenas mais xenófobas, né, pelo menos da história recente do Brasil, a população brasileira expulsou os venezuelanos cantando o hino nacional, numa clara demonstração assim de um nacionalismo exacerbado que era contra qualquer tipo de imigrante. Claro, alguns venezuelanos na época, eles praticaram assalto, bateram até num cara, né, se eu não me engano, mas isso não justifica expulsar mais de 1000 venezuelanos cantando o hino nacional. Galera, me senti envergonhado naquele momento de ser brasileiro por conta daquela demonstração xenófoba. Claro que eu sei que o Brasil, ele não é assim, né, e existem pessoas que não pensam dessa maneira, e ainda bem, tá? Mas enfim, o governo Maduro resolveu que vai fechar suas fronteiras. Por quê? Porque o Brasil ele ia mandar ajuda humanitária para a Venezuela, na verdade não para a Venezuela, e sim para o Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, que se autodeclarou presidente e foi reconhecido por Estados Unidos, Organização dos Estados Americanos, do Brasil, enfim, dos países que são contra o Maduro no momento, tá? E aí, o que isso vai gerar de consequência geopolítica? Eu queria analisar aqui alguns fatores principais. Primeiro, os Estados Unidos, ele vem fazendo recentemente algumas movimentações, digamos assim, estranhas no Oceano Atlântico. Os Estados Unidos, por exemplo, deslocou navios de guerra para Porto Rico, que é uma das suas bases ali no Caribe. Aliás, os Estados Unidos, ele tem uma série de países parceiros, tanto na América Central, insular, né, que são as ilhas, quanto na América Central do Istmo, dos países continentais. Então ele deslocou tropas marítimas para lá, e está acionando as suas bases na Colômbia para, enfim, teoricamente, né, mandar ajuda humanitária. Isso é o que os Estados Unidos fala que está fazendo, em conjunto com a Colômbia, mas a gente sabe que existem algumas segundas intenções. Já para iniciar o vídeo, já vou deixar claro, ó, não existe bonzinho nesse jogo geopolítico. Todos os lados estão errados, porque todos os lados estão defendendo seus próprios interesses sem pensar no bem da população venezuelana, ok? Pensando nesse contexto, galera, o que está acontecendo? O Brasil, ele se tornou um grande parceiro dos Estados Unidos recentemente, tá? O governo Bolsonaro, inclusive o Ernesto Araújo, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, ele sempre disse pro Trump que ele era totalmente favorável às políticas norte-americanas e o Brasil, em determinado momento, até considerou ceder uma base de Alcântara, lá no Maranhão, para os Estados Unidos, para a instalação de bases militares, para lançamento de foguetes e tal. Acontece que os nossos militares, e convenhamos, galera, o governo militar, aliás, o governo Bolsonaro de hoje, ele tem mais ministros militares do que na época da ditadura militar, então vejam que a presença militar é muito forte. Os militares não gostaram muito dessa ideia não, viu? Tá? Os militares falaram que ceder essas bases para os Estados Unidos era uma forma assim de ferir a soberania nacional. Isso quer dizer que o Brasil ele se afastou um pouco, indo na contramão do que o Ernesto Araújo, o nosso ministro das Relações Exteriores, queria. Dentro dessa política venezuelana, o que está acontecendo? O Brasil já demonstrou claro apoio para os Estados Unidos, só com apoio não militar. O Mourão já declarou, por exemplo, que ele não vai fazer nenhum tipo de intervenção militar na Venezuela. O Bolsonaro, recentemente, também declarou que ele vai mandar ajuda, né, por meio de medicamentos, alimentos, até a fronteira. Passou da fronteira, se a Venezuela fizer um cerco militar, fechar a fronteira, o Bolsonaro não pode fazer nada. Isso causou uma leve decepção no Trump. O Trump ele contava com um apoio mais significativo por parte do Brasil. E aí, olha que coisa, né?
o Brasil, ele tá ficando um pouco mal falado com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, justamente por conta dessa aproximação com os Estados Unidos, mas como a nossa aproximação, ela não está sendo tão efetiva, até porque a parceria militar não está tão efetiva como os Estados Unidos queria, isso pode também ferir as relações com os Estados Unidos. O Trump vai ficar levemente decepcionado com o Bolsonaro. E eis a grande questão, né? Mas, professor, é nítido que a Venezuela está passando por um período de ditadura, etc. E galera, eu concordo com vocês, tá? Eu não defendo o governo do Maduro, acho que estava mais do que na hora que a Venezuela, o Maduro abrir mão do poder, convocar eleições democráticas, e aí quem tiver maior apoio popular vencer as eleições. Mas claro, em eleições livres. A grande questão é, por que o Brasil então não ajuda na derrubada do Maduro? Primeiro, porque invadir um país não é simples assim, né? Pelo menos segundo a ONU, quando que você pode invadir um país? Em algumas situações. Quando, por exemplo, o país ele fere os direitos humanos, né? A democracia e os direitos humanos. Professor, tem uma novidade. A Venezuela está ferindo a democracia e os direitos humanos. Depende. Segundo o Conselho de Segurança Permanente da ONU, que é formado por China, Rússia, Inglaterra, França e Estados Unidos, China e Rússia discordam nessa ideia. A China, aliás, ela até tem uma parceria econômica com a Venezuela. A Rússia mais ainda, mandou ajuda para a Venezuela e o Maduro disse que comprou ajuda, ou seja, ele comprou suprimentos para sustentar a população venezuelana. Então não é consenso no mundo que o Maduro está ferindo a democracia e os direitos humanos. Então não pode ter uma intervenção assim só porque, não gosto dele. Beleza. Se tiver algum uso de armas químicas contra a população, aparentemente o Maduro não está usando armas químicas, né? Ou se a Venezuela atacar alguém. E, de novo, a Venezuela não atacou a Colômbia, não atacou o Brasil, enfim. Então não tem nenhum motivo para um possível contra-ataque, tá? Se o Brasil, ele efetivamente quiser enviar tropas militares para a Venezuela, isso não seria simples, tá? Não seria por meio de um decreto, por exemplo. Tinha que ter um decreto do Bolsonaro, mas tinha que ser referendado pelo nosso parlamento. Convenhamos, galera, a gente tem o governo Bolsonaro, não estou falando que ele é culpado nem nada, mas que teve um desgaste bem grande por conta da questão do Bebiano, alguns ministros já não confiam tanto no Bolsonaro como confiavam há semanas atrás, e a gente está tendo no parlamento, né, no Congresso, duas propostas bastante importantes, que é a reforma da Previdência e o pacote anticrime, o anticrime que o Sérgio Moro mandou para o Congresso. Então teria que paralisar todas essas ações que economicamente são muito importantes para o Brasil, em detrimento de uma possível intervenção na Venezuela, que, convenhamos, serviria para geopoliticamente nos aproximar dos Estados Unidos. Mas assim, economicamente, galera, tanto faz para o Brasil, percebe? Então o Bolsonaro, ele está se mantendo contrário, né, ao Ernesto Araújo, justamente por não querer paralisar o Congresso com ações militares na Venezuela, num país vizinho, e não querer, enfim, preservar um pouco, né, a soberania nacional do nosso país. Isso é super importante. Os Estados Unidos, a gente não pode esquecer, além da Venezuela como grande inimigo geopolítico aqui, os Estados Unidos ele também tem a Nicarágua governada pelo Daniel Ortega, ex-líder da Revolução Sandinista. O Daniel Ortega aqui também vem praticando, galera, absurdos na Nicarágua em relação a não respeito à democracia, aos direitos humanos. Ano passado, por exemplo, um caso famosíssimo aqui no Brasil de uma jovem estudante de uma faculdade na Nicarágua que ela foi assassinada pela polícia. Na verdade disse, né, que foram as milícias ali, as milícias que apoiavam Daniel Ortega na manifestação. Então a Nicarágua também passa por maus bocados e o Trump já anunciou que ele pode fazer possíveis intervenções tanto na Venezuela aqui na América do Sul como na Nicarágua na América do Norte. Ou seja, galera, o que esse fechamento de fronteiras vai representar para o Brasil? Primeiro, uma tomada de posição. E aí, Brasil, militarmente, vamos ajudar os Estados Unidos a interferir na Venezuela? Não vejo o Brasil com muita vontade não, tá? E militarmente, isso pode representar um sinal para o governo Trump que o Maduro não está querendo receber ajuda humanitária e isso justificaria uma possível intervenção estrangeira, tanto na Venezuela quanto, consequentemente, na Nicarágua, ali na América Central, tá bom? Ou seja, galera, a situação está bem tensa nesse cenário geopolítico, né? E se eu pudesse separar os países em grupinhos, quem eu falaria para vocês? De um lado a gente tem o Nicolás Maduro, em conjunto com a China, com a Rússia, Cuba e Nicarágua, isso de um lado, e do outro lado, Estados Unidos, Brasil, tá ali apoiando, mas não é aquele apoio que achava que ia ser, a Colômbia, com várias bases militares norte-americanas, com certeza a Colômbia, historicamente, grande aliada dos Estados Unidos, vai ser uma possível intervenção venezuelana, e a OEA, a Organização dos Estados Americanos,
que, assim, está dando todo o apoio, pelo menos jurídico, para os Estados Unidos fazer uma possível intervenção. A consequência dessa intervenção, se ela realmente acontecer, a gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos, para saber se realmente Rússia e China vão comprar uma briga com os Estados Unidos por conta da Venezuela. Realmente, galera, não sei, e tô super curioso, assim como vocês, para saber. Tudo bem? Galera, deu pra entender um pouquinho desse molho, né, desse xadrez geopolítico? Espero que sim. Então, se vocês gostaram, ó, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem quer entender um pouquinho mais essa maracutaia que está acontecendo no mundo e vamos fazer o nosso canal aqui crescer. Belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.